Salmos de número 10. Abra as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos meditar e estudar a Palavra do Senhor. E esse salmo é um salmo muito abençoado, é um salmo muito importante que vai edificar a nossa fé, que vai nos ensinar a como viver a fé cristã mesmo diante das tribulações. Vamos lá. Salmo de número 10. Salmo de número 10. Muitos títulos, os tradutores, eles ofereceram muitos títulos para o Salmo 10. Por exemplo, a Almeida Revista Corrigida colocou o seguinte título: A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. A Almeida século XXI está escrito assim: oração pela derrota dos ímpios. A Nova Almeida atualizada e a nova tradução linguagem de hoje colocaram assim: oração pedindo justiça. A Almeida Revista Atualizada colocou assim: a derrubada dos ímpios. E a Bíblia King James colocou o seguinte título: Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Bom, baseado nesses títulos que os tradutores colocaram, eu quero usar o seguinte tema: os ouvidos de Deus e o clamor do aflito. Esse que é o tema e é o assunto do texto. Vocês verão. Os ouvidos de Deus e o clamor do aflito. E o Salmo 10 começa assim: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima, e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta em sua rede. Abaixa-se e rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, erga a tua mão, não te esqueça dos pobres. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tem visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala conosco através da tua palavra. Sabemos que os teus ouvidos estão abertos a cada clamor.
E nós estamos aqui para colocar as nossas vidas diante de Ti. Então fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, a palavra que foi registrada pelo salmista, inspirado pelo Espírito, ilumina-nos, ó Deus, para entender. E socorra-nos, ó Deus, nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amado, Salmo de número 10. Eu falei na última oportunidade, quando eu fiz uma exposição do Salmo 9, segundo as versões grega e a versão do latim, chamado Vulgata, e a Septuaginta, que é a grega, o Salmo 9 e o Salmo 10 são os salmos que estão juntos, né? Por causa do acróstico no qual esses salmos foram escritos. Por isso que na Bíblia da Igreja Católica, o Salmo 9 e o 10 são juntos, porque eles estão seguindo as versões da Septuaginta, a versão grega, e a versão do latim, que é a Vulgata. Mas, na versão hebraica, esses salmos são separados. Então, a Bíblia que os judeus ensinavam no Antigo Testamento e a Bíblia que Jesus lia no século I, essas Bíblias eram salmos separados, Salmo 9 e o Salmo 10, não com essa numeração, mas os judeus entenderam que são temas diferentes. Por exemplo, o Salmo 9, ele trata, é um salmo de louvor, louvando a Deus. E o Salmo 10, eles perceberam que é um salmo de lamentação, em que o salmista está colocando diante de Deus as suas aflições. É por isso que na Bíblia protestante nós seguimos a versão dos judeus, porque esta era a estrutura da Bíblia que Jesus lia naquela época. Mas o grande problema que o Salmo aqui destaca é sobre os ouvidos de Deus. Porque aqui Davi, ele está vivendo uma crise e quando ele escreveu esse salmo, ele estava com uma sensação de que Deus, de alguma maneira, estava longe. Estava longe. E é interessante que a vida de Davi era uma montanha russa, de altos e baixos. Ele não teve uma vida tão tranquila como alguns pensam. Para você conhecer as situações de Davi, as montanhas e vales que ele passou, o rei de Israel, nós precisamos ler o primeiro e segundo livro de Samuel e o primeiro capítulo de Reis. Agora, para investigar as emoções de Davi, nós precisamos recorrer aos salmos que Davi escreveu. Então, quando Davi escreveu esse salmo, ele quis demonstrar o que ele estava sentindo. E o que ele estava sentindo? O seguinte problema, ele estava passando por uma crise terrível e ele estava sentindo que Deus estava longe dele. E baseado nessa aflição, nessa crise e nesse sentimento desordenado, ele escreveu o Salmo de número 10. Então o grande problema, a grande questão é quando nós enfrentamos um problema, uma crise terrível e nós não sentimos a presença de Deus. Esse sentimento desordenado do ser humano, todos nós passamos por isso e também o rei Davi passou por esse sentimento também. Então é por isso que eu coloquei o seguinte tema: os ouvidos de Deus, que de alguma maneira Deus está ouvindo, e o clamor do aflito, porque este é muitas vezes as nossas lutas. Enfrentamos crises e parece, grife essa palavra aqui na sua mente, parece que Deus está longe. Parece. A grande questão é que Davi, ele passou por várias lutas e vários problemas. Não sabemos quais eram as aflições, mas a principal delas era que Deus parecia estar longe. É nesse contexto de apagão da alma que nasce o Salmo 10. Então, o Salmo 10 nos ensina algumas lições sobre os ouvidos de Deus e o clamor de Deus. E como é um salmo longo, eu quero apresentar para vocês os 3 pontos da minha mensagem. Os 3 pontos que nós vamos caminhar aqui na explicação. O primeiro ponto: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Esse é o verso 1. Segundo ponto: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. Versos de 2 a 11. E o terceiro ponto: os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões.
verso de 12 a 18. Então nós vamos andar sobre esses pontos que estão dentro do texto. Pois bem, primeiro ponto, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Olha o verso 1 na sua Bíblia, na versão da NAA está assim: por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Tem uma tradução que diz assim: Senhor, por que te conservas tão longe? Por que te escondes nas horas de tribulação? Então aqui, o rei Davi, ele já está apresentando a sua inquietação. Como eu falei, o sentimento dele era o seguinte: ele estava sofrendo e parecia que Deus estava longe da sua história, das suas crises e do problema existencial que ele estava recebendo naquele momento. Ele fala por quê? Lembre-se, esse porquê não é uma murmuração. Murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. E é pecado. Mas aqui, gente, é uma lamentação. Lamentação não é pecado. Por isso que é um salmo de lamento. E veremos vários desses. É um salmo de lamento, ele está se lamentando aos pés do Senhor. Essa expressão que expõe o profundo lamento do salmista é como se ele estivesse dizendo: Deus, por que o Senhor permanece distante? O salmista estava mais perturbado pela visível ausência de Deus do que pela aflição dos inimigos. Foi na falta de justiça que o salmista sentiu a ausência de Deus. Essa palavra esconder no hebraico, ela tem duas formas, ou ela significa ocultar ou fechar os olhos. Então o rei Davi estava dizendo assim: Senhor, será que o Senhor está fechando os olhos para os problemas que eu estou enfrentando? Pelas crises que eu estou enfrentando? Será que o Senhor está se ocultando diante de tudo aquilo que está acontecendo comigo? Amados, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas inquietações, os nossos lamentos. Como é triste quando cristãos hoje, em vez de se lamentarem aos pés do Senhor, se lamentam nas redes sociais. É terrível o que está acontecendo hoje em dia. É interessante que as redes sociais virou sala de psicólogo hoje em dia. Que as pessoas se desabafam no WhatsApp, desabafam no Facebook, jogam para fora coisas que não deveriam. São coisas privadas, pessoais. Mas por questões de necessidades emocionais, colocam para fora nas redes sociais se lamentando. Como é triste quando um cristão faz isso. O que nós precisamos e aprendemos com o rei Davi, que precisamos lamentar sim, mas aos pés do Senhor. E não diante de uma tela. Mas aos pés do Senhor. Será que o Senhor está longe diante dos problemas que eu estou enfrentando? Será que o Senhor está longe diante das crises que eu estou enfrentando? Agora, eu destaco para você que Davi estava perplexo. Ele pediu ajuda a Deus, mas Davi não usou o silêncio de Deus para correr da presença dele, mas como um incentivo para buscá-la mais e mais. Ele não estava sentindo a presença de Deus. É um problema humano, nós veremos isso. Mas mesmo assim, essa aparente distância, esse aparente silêncio, mesmo diante disso, Davi, ele aproveita para buscar a Deus e colocar diante de Deus as suas inquietações. É isso que precisamos fazer. A lição de Davi para nós é que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Quando sentimos que Deus está longe, lembremos nossos corações de que Ele está perto, Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos, como está lá em Mateus 28:20. A melhor forma de nos lembrarmos da proximidade de Deus é perseverando em oração e continuar falando com Ele. Lembre-se, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações. Se quer se lamentar, coloque-se diante de Deus. Apresente a Deus os seus lamentos. Converse com Deus. Fala: Deus, é aqui, essa área aqui
que eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não tenho resposta, eu não tenho habilidade. E coloque diante de Deus mesmo, coloca os seus sentimentos, colocar os nossos sentimentos diante de Deus não é pecado. Olha o que Davi diz para Deus, Deus, eu estou sentindo que o Senhor está longe. Eu sei que eu estou equivocado, mas eu estou dizendo o que eu estou sentindo. Parece que o Senhor está longe de mim, diante desse problema. Coloque diante de Deus a sua inquietação, seja o que for. O pastor Charles Spurgeon, comentando o verso 1 e pregando, ele disse o seguinte: a presença de Deus é a alegria de seu povo, mas qualquer suspeita de sua ausência é distração desmesurada. Lembremos-nos então de que o Senhor está perto. O refinador jamais se coloca distante da entrada da fornalha quando o seu ouro está no fogo. E o Filho de Deus está sempre caminhando em meio a chamas quando os seus santos filhos nelas são lançados. Então, é no fogo da fornalha, é no fogo dos nossos problemas que Deus está perto. É nas chamas dos problemas que enfrentamos que Deus está perto, por mais que não sintamos, mas Deus está perto. É isso que Davi quer nos ensinar nesse primeiro ponto. Segundo ponto, os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas indagações. Essa verdade está do verso 2 ao 11. A inquietação de Davi era que ele sentia Deus distante, longe dele. Aliás, ele só sentia, como eu falei. No fundo, ele sabia que Deus estava perto o bastante para ouvir as suas inquietações. Por isso que ele diz, por que estás longe? E ele coloca diante de Deus as suas indagações. Indagando a Deus, Davi descreve de forma bem viva o caráter do ímpio. Aqui que está. Versos de 2 a 11, nós veremos isso. Ele coloca suas indagações diante de Deus. E ele começa a descrever a vida, a arrogância e a agressão do ímpio. Quem é o ímpio? No contexto aqui, o ímpio é o gentio que não crê no Deus de Israel, mas que queria destruir, aniquilar o povo de Israel. Esse é o contexto. Mas o ímpio é aquele que não conhece a Deus. O ímpio é aquele que não conhece o Deus verdadeiro, mas é enganado pela sua idolatria. O ímpio é aquele que não tem relacionamento com Deus. O ímpio é aquele que não leva a Deus em conta. Então aqui, do verso 2 a 11, ele começa a mostrar o caráter do ímpio que o estava perseguindo. Mas para ajudar aqui na nossa memorização, o rei Davi aponta duas características do ímpio. Primeiro, o ímpio é arrogante. Agora vem comigo. Versos de 2 a 6, ele descreve a arrogância do ímpio. Olha só, verso 2. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Verso 6. Pois lá no seu íntimo diz, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Então aqui, o Davi, ele está colocando a arrogância do ímpio e como se expressa essa arrogância. Os homens, de modo geral, caracterizam-se por esse atributo negativo, arrogância, mas especialmente os ímpios, que são destituídos de toda espiritualidade. Eles se transformam em pequenos deuses e não se importam mais com as suas vidas e só se importam com a sua mortalidade. Agora o pobre aqui, que você viu aqui descrito, não é uma questão social, é uma questão de necessidade. O pobre aqui é um necessitado.
E o rei Davi está dizendo o seguinte, que os ímpios perseguem de maneira arrogante aqueles que passam por alguma necessidade. Isso é muito comum no Brasil, né? Muito comum no Brasil. Então ele mostra o seguinte, que pobre aqui são os necessitados, mas no verso 3 ele diz que ele se gloria e ele blasfema. Isto aqui é o modus operandi do ímpio, que é o oposto do que Deus ordena. Porque o que Deus ordena? Deus ordena o seguinte, que o ser humano o conheça como único Deus. Deus ordena que o ser humano o ame com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. E aí o ímpio, ele se gloria e ele blasfema, segundo o verso 3, ele se gloria da sua vida afastada de Deus e ele blasfema contra Deus. É interessante que na Almeida Revista Corrigida está escrito assim, bendiz ao avarento e blasfema contra Deus. É uma tradução mais antiga da língua portuguesa, na Almeida Revista Corrigida. Então, levando em consideração essa tradução, ele está dizendo o seguinte do ímpio. O ímpio, ele se bendiz da sua avareza. Ele se gloria das suas qualidades arrogantes e blasfema contra Deus. Então, Davi, ele está destacando esse tipo de pessoa. E no verso 4 ele diz assim, o perverso na sua soberba não investiga. Os ímpios mostram-se arrogantes aos homens e a Deus. Eles se tornam uma lei para si mesmos. Eles se tornam pequenos deuses e vangloriam-se no palco da vida. É a vida emancipada de Deus. Esse é o problema do ímpio. E esse é o ímpio que estava perseguindo a Davi. Emancipado, ele não investiga. Isso é, ele não considera os atributos de Deus, o governo de Deus e a presença de Deus. De tal maneira que essa palavra soberba, no verso 4, no hebraico significa empinar o nariz. Então o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, ele anda com o nariz empinado não só para os homens, mas para o próprio Deus. Ele cerra suas mãos, empina o nariz e diz assim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso do Deus de vocês, ó povo de Israel. Então aqui, Davi está descrevendo o caráter arrogante do ímpio. E é este ímpio que está maltratando ele. No verso 5 ele diz assim, são prósperos em todo o tempo. Pela perspectiva limitada dos oprimidos, parece que o ímpio não tem problema nenhum. Então ele está dizendo o seguinte, olha, são prósperos. Os ímpios estão vivendo muito bem. Os ímpios estão conquistando o mundo inteiro. O rei Davi estaria dizendo. Os ímpios, tudo que eles fazem, são bem-sucedidos. Mas eles não consideram a Deus. Por isso que diz o verso 4, tudo que ele pensa é que Deus não existe. Tudo que ele pensa é que tudo que ele conquistou é fruto da sua força antropológica. E ele é próspero. Ele ganhou a vida. Ele está por cima da maioria da sociedade. Ele é uma pessoa bem-sucedida. Mas o rei Davi está dizendo, não passa de um ímpio, porque ele desconsidera a presença de Deus, como está no verso 5. E diz assim que ele a todos ridiculiza, tem uma tradução assim, a todos ele ridiculiza. Os ímpios não desprezam somente Deus, mas também qualquer pessoa que se opõe a eles no plano humano. É isso. E no verso 6 diz assim, pois lá no seu íntimo, lá no seu interior, ele diz assim, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. É uma expressão que revela uma orgulhosa confiança baseada na habilidade humana e na suposta invencibilidade, e não em Deus. Esse é o problema do ímpio. É bem-sucedido, se opõe com quem o contraria. Esse é o problema do arrogante. E aí, o grande problema, ele traz
todos os seus atributos a si mesmo por o que ele fez, e ele diz no seu íntimo: eu nunca serei prejudicado. Eu nunca serei abalado, nem eu e nem a minha descendência. Olha que cegueira, olha que ilusão. Então, meus amados, aqui, o rei Davi, ele está expressando e descrevendo a arrogância do ímpio. Lembre-se, os ouvidos de Deus não estão surdos diante das nossas indagações. O rei Davi está colocando diante de Deus: Deus, olha só o que esse homem está fazendo comigo. Olha só o que essas pessoas ímpias estão fazendo contra mim. Olha só como é a filosofia de vida dessas pessoas. Olha só como é a visão de mundo dessas pessoas que desconsideram a ti, desconsideram a tua presença. São eles que querem a minha ruína. Aí o segundo ponto, o rei Davi mostra que o ímpio é agressivo. Verso de 7 a 11. O ímpio ele se expressa de maneira arrogante, mas ele se expressa de maneira agressiva. Olha o verso 7 comigo de novo, de 7 a 11. Ele diz assim: a sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se e rasteja nas suas garras e cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo, de novo, olha só. Deus se esqueceu, virou o rosto. Ele nunca verá isso. A primeira agressividade que o rei Davi aponta aqui desse ímpio é a sua boca, a sua língua. É uma referência aos pecados da fala. O apóstolo Paulo ele faz alusão a esse versículo em Romanos 3,14, quando ele fala da depravação da sociedade, a depravação total do ser humano. E quando Paulo ele usa esse salmo lá em Romanos, destacando a decadência do ser humano, ele fala da boca. A boca do ímpio profere maldade. A boca do ímpio profere maldição. Algumas traduções, imprecação. A boca do ímpio profere enganos e opressão. Então ele está descrevendo a agressividade do ímpio. O ímpio, que ele inventa uma calúnia para arrebentar uma reputação. O ímpio que usa sua boca para oprimir o necessitado. E aí, ele começa a descrever a astúcia do ímpio, a agressividade do ímpio. Ele fala das vilas, dos lugares onde os assaltantes muitas vezes se escondiam para poder roubar os necessitados. Lembra da parábola do bom samaritano? Quando os assaltantes pegaram aquele homem no caminho? É mais ou menos isso que o salmista aqui está mostrando. O melhor lugar para os assassinos surpreenderem os imprudentes é onde as vítimas não possam fugir e onde nenhuma ajuda esteja disponível. Ele está dizendo o seguinte: o ímpio é tão agressivo que ele monta estratégia, armadilhas para nos pegar no caminho. Então tome cuidado. Aí Davi, de maneira mais agressiva, de maneira mais clara, ele fala que o ímpio, verso 9, é como se fosse um leão. O leão, eles eram conhecidos pela ação secreta e pela propensão a fazer os fracos, a pegar as suas presas. Os leões também ficam à espreita de sua presa para atacá-la. Então olha só, a agressividade do ímpio que o rei Davi está descrevendo. O ímpio é como se fosse um assaltante que vai montar uma armadilha para poder te roubar, te prejudicar. O ímpio é como um leão que vai ficar na sua espreita para te devorar. O ímpio é como se fosse um pescador que vai te lançar com as suas redes e vai apanhar você. Então aqui, o rei Davi está colocando o seu sentimento. Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Uma presa na boca do leão, um peixe na rede do pescador, uma vítima do ladrão. Ele está colocando o quê? As suas indagações. As suas indagações. Agora lembre-se, essas indagações
não são questionamentos blasfemos, desconsiderando os atributos de Deus. Ele está derramando o seu coração. E no verso 10 ele diz que o ímpio ele se abaixa e rasteja. Os ímpios usam estratégias sorrateiras para prejudicar o seu próximo. Aí no verso 11, de novo, no seu íntimo, ele considera o seguinte: Deus não está vendo. Para os ímpios, a falta de uma justiça aparente significava a ausência de Deus. Isso os encorajava a um comportamento ainda mais malicioso sobre a premissa de que Deus não o chamaria para acertar contas. Esse é o problema do ímpio. O ímpio, muitas vezes, por não considerar a existência de Deus, não há Deus, e o ímpio, muitas vezes, ele considera assim, Deus não vai fazer nada comigo. Deus se esqueceu. Olha o verso 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. É o ímpio dizendo assim: eu não vou precisar prestar conta a ninguém. Porque o importante nessa vida é a lei do mais forte. Não é isso que ensina algumas filosofias? A lei do mais forte. Pode mais quem tem força. Pode mais quem tem conhecimento. É a lei do mais forte. E aqueles que crêem na lei do mais forte, diz assim em seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto. Ele nunca verá isso. Esse é o grande problema. Então aqui, o rei Davi descreveu a arrogância do ímpio e a agressividade do ímpio. E ele está indagando, ele está orando: Senhor, olha só olha a situação do ímpio. Olha a vida do ímpio e olha o que eles querem fazer comigo. Lutero ficou tão impressionado com esse salmo que no seu comentário ele escreveu assim: não há, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, os métodos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino do ímpio com tanta propriedade, plenitude e perspectiva como este salmo. Então, Lutero ficou impressionado quando teve que expor esse salmo, porque esse salmo, à semelhança de Romanos 3, mostra a situação da alma do ímpio, daquele que não conhece a Deus. E Spurgeon, falando do orgulho, da soberba do ímpio, ele comentou assim: o orgulho causou a queda de Satanás do céu ao inferno. Baniu os nossos primeiros pais do paraíso e arruinará todos que se satisfazem nele. Então tomemos cuidado, gente, que não venhamos a nos rebaixar às atitudes dos ímpios, a arrogância dos ímpios, a agressividade dos ímpios. Que Deus nos livre dessas atitudes diabólicas que a Bíblia nos alerta. Mas, por outro lado, coloquemos diante de Deus as nossas indagações, porque quem sabe você está sendo perseguido por ímpios assim. Pessoas assim arrogantes, pessoas assim agressivas, que querem o seu mal, que querem prejudicar você. Coloque diante de Deus, como fez Davi. Aqui Davi está colocando tudo isso diante de Deus. Diante de Deus. O ímpio assume no seu coração que não há Deus. Ignoram a lei de Deus, vive para o seu próprio ventre e agride quem estiver no seu caminho. E Deus com isso. Davi sente que Deus está longe, ele sente, mas não deixa de clamar. Está aqui, ele sente, mas ele não deixa de orar, ele não deixa de clamar. Amados, é assim. Eu estava lendo uma história do Spurgeon essa semana. Ele dizia assim que quando ele não tinha vontade de orar, é aí que ele orava. Contra a sua própria vontade. E muitas vezes nós não temos vontade de orar. Isso é natural. Mas quando nós não temos vontade, é aí que nós precisamos orar, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Aprendemos que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas inquietações, nem para as nossas indagações. Esses fatos nos levam à nossa última lição. Terceira lição. Os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões.
Essa verdade está do verso 12 até o verso 18. Importante para quem está inquieto e indignado, mesmo que com Deus, é que tal pessoa não deixe de orar, não deixe de clamar, não abandone a comunhão, mas perseverando a pessoa conseguirá orar mais uma vez. Aqui no Salmo 10, Davi intercedeu baseado em 3 convicções, do verso 12 ao 18, para ficar fácil para você entender. 3 convicções: a percepção, a posição e o poder de Deus. Então Davi ele começa a interceder. Ele colocou diante de Deus as suas inquietações, ele colocou diante de Deus as suas indagações, agora ele coloca diante de Deus as suas intercessões. E Davi intercede dizendo o seguinte: intercede quem tem convicção da percepção de Deus. Olha o verso 12. O verso 12 é um grito de guerra que Davi repete assim: levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. 14. Tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Esses versículos constituem uma súplica para que o Senhor venha em auxílio do seu povo. Aí ele começa a interceder: levanta-te, Senhor. Erga a tua mão, o teu braço. A nota de rodapé da Bíblia de Genebra está escrito assim, sobre essa expressão, levanta-te, Senhor. Aqui o salmista pede que Deus intervenha na situação. Essa linguagem é encontrada com frequência nos lamentos, principalmente em contexto que apelam a Deus no sentido de iniciar uma guerra em nome do salmista. Então é um grito de guerra. E é o rei Davi dizendo: Senhor, esteja comigo, levanta-te, Senhor. Capacita-me, Senhor. Proteja-me. Proteja-me. E mais uma vez, no verso 3, ele diz: por que razão despreza o ímpio a Deus? Aqui ele está falando do ceticismo do ímpio. O homem iníquo renuncia a Deus. Ele é totalmente depravado. É um ateu teórico ou um ateu prático. Ou mesmo ambas as coisas. Ele comunga com seu coração ímpio e ali encontra a certeza de que Deus não julgará suas más ações. Mais uma vez, ele está desprezando o juízo de Deus e dizendo que Deus não vai lhe pedir contas. Mas a questão é o seguinte: o rei Davi, ele destaca aqui a percepção de Deus, como está no verso 14. O salmista está relatando a percepção de Deus, ele está vendo tudo. Como está no verso 14, ele diz assim: tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor. Tu, porém, o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor está vendo. Então, amados, sabe o que conforta o nosso coração? É saber que Deus está vendo. Eu posso até não estar sentindo, mas Deus está vendo. Deus está vendo os que os justos estão sofrendo. Deus está vendo o que os seus filhos estão enfrentando. Deus está vendo. Então aqui o rei Davi ele começa a interceder e ele coloca a percepção de Deus. Deus está vendo. Deus está olhando. E ele diz que Deus é o defensor do órfão. Naquela época, o órfão e a viúva eram exemplos extremos de desamparo, uma vez que não contavam com os recursos comuns de proteção providos por uma família. Então essas classes muitas vezes eram desamparados, embora tinha uma lei civil em Israel que ensinava a ampará-los aquelas classes. Mas Davi está destacando o seguinte: olha, eu me sinto como um órfão, mas o Senhor é o meu defensor, porque o Senhor está vendo. Eu sei que estás vendo. Amém, gente? Por isso que Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus.
Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim, que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos contas. Deus está vendo. E aqui Davi está intercedendo, mostrando com muita convicção a percepção de Deus. O segundo ponto, intercede quem tem convicção da posição de Deus. Olha o verso 15, ele continua intercedendo assim. Na Nova Almeida atualizada está escrito assim, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. Aí no 16, o Senhor é rei da sua terra, somem as nações. A tradução mais correta é a antiga, da Almeida Revista Corrigida ou da Almeida Revista Atualizada. É quebranta o braço. Quebranta. Essa expressão quebranta o braço, porque braço naquela época era símbolo de poder. Era símbolo de poder. Então o que o rei Davi está intercedendo aqui? Senhor, tira o poder dos ímpios. Tira a influência dos ímpios. Então o quebrar aqui não é restritamente um quebrar físico mesmo. Mas é o quebrantar o braço, é tirar o poder, tirar a influência dos malvados. E aqui o rei Davi está destacando com convicção a posição de Deus. Porque no verso 16, ele chama Deus de o Senhor é rei. No contexto, ele está dizendo o seguinte, que Deus é o Senhor da aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E as nações são os gentios. Nesse contexto, aqueles que adoram outros deuses e que perseguem o povo de Deus. Mas eu quero destacar o seguinte, a posição de Deus. Deus é o quê? Rei. Ele governa. Ele gerencia. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que age. Ele é um Deus que criou todas as coisas. E ele é um Deus que controla todas as coisas. Isso aqui é muito importante você saber. Deus não é um Deus que criou todas as coisas, inventou leis e colocou as leis para os seres humanos e disse assim, agora vocês se viram. As leis que vão reger a minha criação. Não. Deus é um Deus que cria e Deus é um Deus que controla. Por mais que eu não sinta ou por mais que eu não entenda racionalmente porque tanta coisa acontece nesse mundo. Mas a Bíblia advoga o seguinte, que o Deus que cria é o Deus que controla todas as coisas. E esta é a convicção do rei Davi. A posição de Deus. Deus é rei. O Senhor ele é rei, ele governa, ele reina, inclusive a minha vida e a sua vida. Amém, gente? É isto que nós precisamos entender diante da arrogância dos ímpios, diante da agressividade dos ímpios, diante dos problemas da vida. É que Deus reina. Ele está reinando. Inclusive, a nossa vida de maneira pessoal. Você precisa entender isso. Porque não é uma questão de sentimento, não. Eu só vou entender que Deus reina se eu estou sentindo. Não, não se baseie nas suas emoções. As nossas emoções são desgovernadas por causa dos nossos pecados. Nós precisamos entender que mesmo não sentindo e mesmo não entendendo, Deus está reinando. Deus está reinando. O pastor e reformador João Calvino, ele comenta isto, dizendo o seguinte, não basta, contudo, ter na cabeça algum insípido e inexpressivo conhecimento dele, em relação a Deus. Só a genuína e sincera convicção de sua providência é capaz de fazermos reverenciá-lo e aceitar o seu senhorio. É isso. Quando nós entendemos a providência de Deus, nós o reverenciamos e nós aceitamos o seu senhorio e passamos a dizer, como disse Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O terceiro ponto que eu destaco, intercede quem tem convicção do poder de Deus. Olha o verso 17, ele finaliza assim, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido,
a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. O tom de confiança desse grande clímax excede os protestos das indagações do salmista. O grande Senhor do salmista escuta, verso 17, e age, verso 18. E ele fortalece, como está no verso 17, tu lhe fortalecerás. O lamento termina com uma forte declaração de confiança em Deus, que livra os fracos da opressão. Deus dá segurança ao salmista. Os inimigos podem aterrorizar, mas Deus domina a iniquidade dos homens. Deus fortalece o coração dos seus filhos. Esses versículos são um hino de louvor ao Rei Divino. Então, presta atenção. Ele começou com uma inquietação. Onde estás, Senhor? Por que te conservas distante? E ele termina intercedendo, tendo convicção do poder de Deus, dizendo: tens ouvido, Senhor, o desejo dos ímpios, dos humildes. Tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Ele começa com uma inquietação e ele termina com uma intercessão baseado na sua convicção, crendo no poder de Deus. Então ele crê na percepção de Deus, Deus está vendo. Ele crê na posição de Deus, Deus está reinando. E ele crê no poder de Deus, que vai agir na vida dos desamparados, dos humildes. Dos humildes. Amém, gente? É assim, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus de Israel, é o Deus de Davi e é o nosso Deus. Precisamos ter essa convicção e que os ouvidos de Deus não estão surdos para as nossas intercessões. Falando dos filhos de Deus e dos ímpios, olha só o que Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, falou sobre a respeito. Ele disse o seguinte: a terra é o único inferno que os cristãos enfrentarão. Porque não é fácil viver nesse mundo. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Então, os não cristãos que estão felizes da vida aqui, esse é o único céu que eles têm. A única coisa boa que os ímpios vão desfrutar é só aqui nessa terra. Porque quando fecharem os olhos para essa história e abrir os olhos para a eternidade, eles vão se desesperar. Se desesperar. Por causa da sua impiedade, por causa do seu ceticismo, por causa da sua arrogância em não considerar a presença de Deus. Porém, para os filhos de Deus, essa terra aqui para a gente muitas vezes é um inferno. Porque aqui não é o nosso lar. O nosso lar nos espera. A Bíblia diz que aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria celestial nos espera. Aqui há sofrimento e dor. Mas haverá plenitude de deleite quando estivermos com Deus no céu. E o rei Davi tinha confiança disso. Eu concluo. Os ouvidos de Deus e o clamor dos aflitos. Na última noite que passou com os discípulos, Jesus disse, em João 14:18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A mesma questão de ser órfão que Davi destacou no Antigo Testamento, é a mesma questão de ser órfão no Novo Testamento que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês não ficarão órfãos, e eu voltarei para vocês. Vocês não ficarão desamparados. De fato, após a ressurreição, ele voltou para os discípulos, e depois dessa aparição, ele voltou para o céu, mas não os deixou órfãos. Em João capítulo 15, verso 26 e 27, Jesus falou assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não ficarão órfãos. Eu vou voltar para o Pai, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai ensinar a vocês, ele vai amparar vocês, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está com você. O que nós aprendemos com tudo isso, então? O que nós aprendemos? Por mais que sintamos que Deus está longe,
que ele se escondeu e que não nos responde, presta atenção, isso não passa de impressão de nossas almas equivocadas. Amados, isso não passa de impressão das nossas almas equivocadas. Deus não está longe. A promessa do Senhor é de que nunca ficaríamos sós. Ele prometeu estar conosco. A verdade é que os ouvidos de Deus não estão surdos para que não nos ouça. Nós é que tantas vezes, inquietos e indignados, não paramos para ouvi-lo. Por isso, através de Isaías, ele nos diz, Isaías 55, verso 3, aí é Deus dizendo, deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. E Isaías 59, capítulo 59, verso 1, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Deus está nos ouvindo. Deus está ouvindo você. Independente do problema que você está enfrentando, independente das perseguições que você está enfrentando, Deus está ouvindo as suas inquietações, as suas indagações e as suas intercessões. Deus continua ouvindo o clamor dos aflitos. Ele continua ouvindo. Amém, gente? Então continue orando. Continue clamando, a semelhança do rei Davi. Continue colocando diante de Deus as suas inquietações. Coloca diante de Deus os seus sentimentos, não é pecado. É com Ele que você precisa se lamentar. Coloque diante de Deus as suas indagações, aquilo que estão fazendo com você. Aquilo que o ímpio, arrogante, agressivo está fazendo contra você, te prejudicando, te maltratando. Coloca diante de Deus. E coloque-se diante de Deus intercedendo. Crendo na percepção de Deus, que Ele está vendo. Crendo na posição de Deus, que Ele está governando. E crendo no poder de Deus, que Ele pode fazer alguma coisa. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Porque a sua mão não está encolhida e seus ouvidos não estão surdos para nos atender. Amém? Então vamos orar mais uma vez? Vamos nos colocar diante de Deus. Pai amado, dependemos do Senhor, Pai. Dependemos da Tua graça. Porque muitas vezes os nossos sentimentos desordenados, por causa dos nossos pecados ou por causa dos problemas da vida, nos faz sentir isso, Deus, que o Senhor está distante. Mas sabemos que é um equívoco nosso, porque o Senhor está perto. O Senhor prometeu enviar o Teu Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade. Então, Senhor, consola cada coração diante desta verdade, de quem está aqui, de quem está assistindo. Consola-nos, ó Deus, e fortalece, Senhor, os nossos corações. Ouça, Senhor, as nossas indagações. Ó Deus, o Senhor sabe as tramas que muitas vezes levantam contra nós, mas nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua percepção, confiamos na Tua posição e confiamos no Teu poder, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que no seu tempo responderá às nossas orações. Ó Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.